ao Senhor com os hinos congregacionais. A igreja está com a oportunidade para escolher o hino para juntos louvarmos ao Senhor. A igreja está com a oportunidade para escolher o hino para juntos louvarmos ao Senhor. 432, vamos estar louvando ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor, possas sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, aleluia, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, aleluia, adorei, o Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, adora Ele, o Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Aleluia. Glória a Deus. Hino de número 440 da nossa harpa. Vamos juntos estar louvando e adorando aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de majestade. Hino de número 440. Em viver para Cristo permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e
e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás, passejar no seu querer, o seu poder e seu dom te dará, em gozo Cristo se te inundará, no coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres ir após Cristo, carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie como a verdadeira luz, faze já o seu querer, toda a igreja, o seu poder. Se te inundará no coração, as manchas limpará, fazendo tu pra sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo se te inundará, no coração as manchas limpará, o seu querer, o seu poder e seus dons te dará, gozo Cristo se te inundará, no coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Aleluia! Vamos continuar louvando ao Senhor. Hino de número 523. Hino de número 523. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos vão fartar. Nesta noite Jesus está aqui. Aleluia! Ele está aqui porque Ele é a fonte, aleluia, que sacia a nossa sede nesta noite. Vamos cantar ao Senhor com alegria. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos hão de fartar. Toda a igreja. Água sairá e varará da fonte que abriu o Senhor.
venham, sempre sairá. Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água, aleluia, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino. Hino de número 277. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Aleluia! Não há outra maneira de se limpar o homem humano se não for pelo sangue do Cordeiro chamado Jesus. Vamos cantar este hino com alegria. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lavada em teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana
luz foste limpo no sangue que eficaz. Aleluia! Glória a Deus, como é bom louvar ao Senhor. Nesta oportunidade vamos estar ouvindo a comissão a adorar ao Senhor. Salve estais, tempestades, entre o sangue de Cristo Jesus, tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. A comissão saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém?
Glória a Deus. Vamos estar ouvindo as crianças louvar ao Senhor esta noite. Batalha não é batalha se não existem as provas. Se não existem as provas, batalha não é batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha, nós ganharemos a batalha. A igreja já ganhou a batalha. Aleluia. Em breve o céu, Jesus apareceu em gloriosa luz. Todos vão viver naquele dia. Então eu hei de receber em Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus. O grupo de cima da festa da igreja com a paz do Senhor. Amém. Jerusalém, que bonita é tua glória, aleluia. Jerusalém.
Glória a Deus, ruas de ouro e de cristais. São essas ruas que a igreja do Senhor um dia há de transitar. Aleluia. E a Bíblia diz que assim como Ele é, o veremos. Nesta oportunidade, quero comunicar à igreja a ausência do nosso presbítero. O motivo é que ele está trabalhando. A igreja já sabe das suas atribuições e por isso ele não está aqui, mas disse que iria se esforçar para estar aqui assim que largar. E a ausência também da mocidade Canaã é porque eles estão ali na matriz, no culto unificado da Umadel. E nesta oportunidade vamos estar fazendo a leitura da palavra com o nosso escalado desta noite pelo nosso pastor, o nosso auxiliar de trabalho, irmão Vanderlei. Salve a igreja. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos que estão de pé vamos fazer a leitura. Se encontra em Gênesis, capítulo 3, ou perdão, capítulo 4 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 16. Amém? Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Onde está o Pai? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu Adão, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de um tempo que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se fortemente e descaiu-se o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem pudesses, se bem procedesses, não é certo que seria aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e a ti e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. Agora maldita és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. Eis que hoje me expulsa para longe da tua presença, e me esconderei, serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor, porém, disse:
Portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o encontrasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de norte, do lado do oriente do Éden. Amém? Só fica até aqui. Amém. Nesta oportunidade, o irmão Ciro vai estar orando pela leitura da palavra. Você vai ter muito meus irmãos com a parte do Senhor, amém? Assim que vamos orientar, ore comigo. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus, nesse momento, Senhor, já quero te agradecer pela tua palavra nessa noite, meu Pai. Meu Deus, eu quero te pedir por cada um dos teus servos que chegar aqui a esse trabalho, Jesus. Meu Pai, eu quero te pedir essa noite uma vez especial pelo teu servo que vai te trazer a palavra essa noite, meu Pai. Usa a boca do teu servo, Jesus, poderosamente, meu Pai. Traga uma palavra aos nossos corações, Senhor. Por tudo isso eu te peço e também já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar fazendo a segunda oração em prol das nossas construções. Soberano Deus, Pai querido e amado, e apresentamos, Senhor, nesta noite, as construções das casas de oração. Pai querido, ajuda o nosso pastor Raimundo. Pai, Tu és o Deus de providência, Senhor. Levanta homens e mulheres compromissados com a Tua obra, Senhor. Pai, vem prover o necessário, Senhor, para que essas casas de oração venham estar pronta e o Teu povo glorificando o Teu nome, porque só Tu, Senhor, és digno de honra, de glória, de louvor e majestade. Pai, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. E nesta oportunidade, vamos estar ouvindo a nossa irmã, a mãe de Leidaiane, está louvando ao Senhor nesta noite, e com o cântico deste hino, vamos estar contribuindo para a obra do Senhor. E nesta oportunidade, o nosso irmão Moisés vai estar orando ao Senhor pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Deixa o Senhor. Amém. Deus, Pai querido e amado, ajuda, abençoa, Senhor Jesus, que ofertante da tua casa. Pai querido, abre porta de emprego, Senhor, sabe a necessidade de cada um, Senhor. Mas Tu és o provedor de todas as coisas, Pai querido, que Tu possa sempre estar abençoando os dizimistas e ofertantes da Tua casa, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. A irmã louva ao Senhor nesta noite. Santa Igreja do Pai do Senhor. Amém.
Me aceitas assim como eu sou. Muitas vezes, irmão, aparecem tantas pessoas para nos julgar, né? Para nos ofender, para nos maldizer. Mas nesta noite, o homem que morreu na cruz do Calvário, ele te aceita como tu és. Aleluia. Onde muitas vezes até da própria família diz: esse não serve para nada, essa não serve para nada. Mas nesta noite o homem chamado Jesus de Nazaré, ele abraça a tua alma dizendo: meu filho, minha filha, eu te aceito assim como tu és. Porque ele é o oleiro, ele é o oleiro que vai nos moldando, aleluia, onde muitas vezes o mundo nos despreza, aleluia, mas o dono do céu, o dono do mundo está aqui nesta noite, aleluia, para abraçar o teu coração. Adora ele nesta noite, porque um pai e uma mãe pode até abandonar o seu filho, aleluia, mas todavia o Senhor lembrará de nós. E quando nós necessitamos da sua presença, ele, como amigo fiel, ele chega nas horas certas, nas horas difíceis. Aleluia. Vamos estar ouvindo mais uma vez a comissão adorar ao Senhor nesta noite. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Estamos saudando a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Israel, tu és fiel, tu és Deus grande, poderoso, maravilhoso, só tu és. Aleluia.
baixos. Não falei o teu nome. Aleluia. Muitas vezes passamos noites sombrias. Aleluia. Muitas vezes no sofrimento, gemendo, chorando. Aleluia. Mas o amigo fiel tem contemplado as tuas orações, tem contemplado as tuas aflições, tem contemplado o teu choro. Aleluia. Elias pensava que estava só. Aleluia. Há momentos em nossas vidas, aleluia, que muitas vezes pensamos que estamos sós. Mas Jesus tem contemplado as nossas aflições. Jesus tem contemplado, aleluia, o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso deitar. Aleluia, nesta noite, entregue a Ele, cultue a Ele, na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor, que é digno para todo sempre. Nesta oportunidade, vamos estar ouvindo a saudação do nosso irmão Luciano, nesta noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, Jesus, que vive está. Eu me cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor mesmo. Quero deixar só uma lembrança aqui para Deus, se encontra ali de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E nós vamos chamar de uma passagem bem conhecida da Igreja do Senhor, né? Que fala que Jesus passa numa certa aldeia, e Marta e Maria recebem Jesus na sua casa ali. Enquanto Marta estava muito preocupada com os alfazeres da casa, né? Maria imediatamente ela vai para os pés de Jesus para ouvir a palavra de Jesus, né? Aqui nitidamente a gente vê que tanto o trabalho de Marta quanto a ocupação de Maria era importante, mas perceba que naquele momento Jesus ele dá uma certa importância para a sua palavra. É como se ele dissesse assim, é como se ele estivesse dizendo: as coisas espirituais são mais importantes, não que as terrenas não sejam, mas em ordem de preferência, em ordem de prioridade, as espirituais elas vão estar num nível de importância maior. Em certa ocasião, Jesus ele tinha pregado o dia inteiro e havia uma multidão com fome. E aí alguém chega para Jesus e diz: a multidão está com fome, a multidão está com fome. E aí, ao invés de Jesus providenciar comida para aquela multidão, Jesus primeiro traz palavra. Perceba que as coisas do céu, elas sempre vão ter uma prioridade a mais do que as coisas terrenas, porque as coisas do céu, elas não alcançam somente essa vida, ela alcança essa vida e a próxima. Perceba que Jesus diz: ela escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus dá uma promessa futura, vindoura, né? A qual não lhe será tirada. Então, essa noite eu quero deixar somente essa reflexão para a igreja. O que você tem priorizado na sua vida, né? Não é que as coisas da gente, as coisas terrenas, elas não sejam importantes, que elas são, mas em relação às coisas espirituais, existe uma ordem de preferência.
Amém? Assim também agradecer com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus por esta boa reflexão. E sejamos que nem Maria. Maria escolheu a boa parte. E a melhor parte não é estar procurando o que o mundo oferece, mas sim estar nos pés do Mestre. E quando nós estivermos no pé do Mestre, aí é onde escolhemos a melhor parte. E Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Ele está aqui para recolher a nossa, aleluia, petição, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. Aleluia. Que possamos imitar a Maria e escolher viver aos pés do Senhor Jesus Cristo. E nesta oportunidade, a nossa irmã Arielle vai estar louvando ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Aleluia, glória a Deus. Desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Fala a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Os fiéis. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, O homem dos milagres chegou aqui neste lugar para curar enfermidades e problemas, solucionar. Ele é médico formado desde a fundação, cura lepra, cura câncer, cura depressão, cura coluna, cura AIDS e troca coração. Este Deus é demais, quando Ele quer, viaja, Ele faz. Ele é
Aleluia, esse Deus é demais. Prova Ele nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz: fazei prova de mim. Louvado seja Deus, esse Deus é demais. Esse Deus é o necessário para as nossas vidas. E é esse Deus que nós servimos. E Ele está aqui no recinto. Nesta oportunidade, vamos estar ouvindo a palavra do Senhor, nosso irmão Vanderlei. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração. Saúde mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por estar aqui hoje, tendo a honra de estar trazendo a palavra. Não sou digno, mas Ele é digno de tudo. E Ele sabe e conhece todas as coisas. Amém, irmãos? A gente fez uma leitura em Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16, que fala sobre o nascimento de Caim, de Abel, e a morte de Abel, né, e o castigo ou a consequência que o pecado de Caim lhe causou. Né? A gente vê que Deus, Ele é grande e Ele ama a humanidade, e Ele quer estar sempre presente de cada um de nós. Eu essa noite, eu já sairia daqui cheio e alegre do Espírito, porque eu já senti a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus e sei que Ele está aqui agora. Se a gente vê, irmãos, aonde eu li, eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração, que fala sobre oportunidades. Que Deus, Ele sempre nos dá oportunidades. Assim como Ele deu a Caim antes que ele cometesse o erro, antes que ele matasse o seu irmão. Né? Aqui nesse texto, a gente tira o nascimento, a oferta e o ofertante, e também Deus dando uma oportunidade para que Caim se arrependa antes do seu cometido. Mas a gente, mesmo assim, irmãos, depois do cometido, a gente vê a misericórdia de Deus. A gente vê que Deus, Ele é misericordioso. E Ele não vai logo castigando. Não, Ele sabe que decisões erradas trazem consequências. Deus é assim. Deus, Ele deixa você tomar a decisão. Ele deixa. Por quê? Porque nós não somos robôs. Deus fez o homem para tomar as suas próprias decisões, mas porém Ele aconselha. Vá por aqui. Ele aconselha antes que venha a acontecer. Depois do acontecido, a sua misericórdia vem sobre a nossa vida. Isso não quer dizer que não vai haver consequências, porque vai haver consequências. O pecado, irmão. Esses dias eu estava com o meu irmão, e o meu irmão, que às vezes eu vou aguar umas plantas da minha cunhada, e ele às vezes vai comigo para aguar essas plantas. E quando nós estávamos aguando, ele dizia assim: eu acho que eu já paguei muito dos meus pecados. E bêbado não se engana. O único que pagou o preço pelo pecado foi Jesus. O único que pagou o preço. Se nós viermos pecando, vai haver consequências um dia. E essas consequências, irmãos, eu falava a ele, não é aqui. Infelizmente, a consequência a gente sabe que é
inferno. Essa é a consequência do nosso pecado. Essa é a consequência quando a gente morre no pecado. Essa é uma realidade que a Bíblia fala de livro a livro. A gente vai, mas Deus é Deus de oportunidade, irmãos. E o interessante, irmãos, é que nesse texto do livro a gente vê o apreço de Deus com a humanidade ou com o ser humano. Por quê? Porque Adão já tinha pecado, já estava fora do paraíso, já estava fora do Éden, né? Mas mesmo assim Deus não deixou de se comunicar com o ser humano, de se comunicar com Adão. Como assim, irmão Vanderlei? Se a gente for ler no versículo 16, vai ganhar assim: e Caim saiu da face. Face quer dizer, não é somente presença, é, por exemplo, tem como eu sair da sua face se eu não estiver diante de você? Eu tenho que estar diante de você para que eu possa sair da sua face ou da sua presença. Quando ali, irmão, se a gente for ler o texto, a gente arranca, a gente traz aquilo que Deus está falando. Se a gente vê, a gente vê que Deus viu o crescimento daqueles dois jovens, ou daqueles dois homens. Deus viu quando eles nasceram. Deus acompanhou o seu crescimento. Até a hora da sua primeira oferta, Deus estava ali. A Bíblia vai dizer que Deus se agradou com a oferta de Caim, com o próprio Caim, depois com sua oferta, mas porém não, com Abel, perdão, irmãos. Que Deus se agradou de Abel e também na sua oferta, mas de Caim, infelizmente, ele não se agradou. E a gente vê, irmãos, a misericórdia e a oportunidade de Deus quando ele diz bem assim: mas de Caim e da sua oferta, versículo 5, se os irmãos quiserem acompanhar, porque se eu der um erro, os irmãos podem estar aí corrigindo, né? Porque a gente já é leitor do Bíblia para isso, para não errar e não deixar quem está escutando também entrar no mesmo erro que eu possa estar caindo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas de Caim e da sua oferta não se agradou, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse: olha só, Deus conhecia e Deus conhece o ser humano e sabe, e quando Caim, o seu semblante caiu e ele se irou, Deus, no mesmo momento Deus conheceu, e Deus chegou e deu um aviso a ele. Deus, irmãos, tem decisões que nós vamos tomar, que Deus dá o aviso, que Deus dá a direção, que Deus diz: não é essa decisão que eu quero, mas Ele deixa para você tomar a sua própria decisão. Ele apenas avisa, Ele não pega você e diz: não, você vai tomar essa, não. E nem eu disse no começo, nós não somos robô, nós somos seres humanos, nós temos desejos. Na verdade, nós temos o direito de escolher, de ir e de vir, de falar ou de ficar calado, de receber ou de rejeitar. Nós temos esse direito, não é verdade? E aqui Deus, com a sua grande e imensa misericórdia, Ele diz bem assim: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaísse o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Ele diz: o pecado jaz à porta. Quer dizer, Deus estava avisando a Caim que o desejo, que aquela ira que ele estava sentindo iria causar uma consequência, um resultado. E qual seria? O seu irmão iria ser morto. Ele diz: o pecado jaz à porta, o pensamento já está na tua mente, tu já planejou tudo, tu já planejou matar o teu irmão, porque Deus, Ele já sabia, tu já está com esse plano, mas porém eu digo, está à porta. Aí Deus vai dizer bem assim: olha só, irmãos, e sobre ti será o seu desejo. Quer dizer,
Deus vai dizer bem assim mais, mas sobre eles deves dominar. Aí Deus diz, o pecado já está porto, o pensamento já está aí, o plano já está planejado, mas porém tu tem domínio sobre ele. Tu pode rejeitar. Que nem eu, irmãos. As pessoas, às vezes, quando eu saí, quando eu vim para Cristo, ou quando Jesus me aceitou, as pessoas disseram que a culpa de eu ter caído na vida do crime ou na vida da droga era de fulano de tal. Eu disse, não, eu tinha o direito de escolher e de rejeitar. A culpa é minha. Ele não tem nada a ver. Ele apenas ofereceu. E eu fui bobo, idiota, de pegar e aceitar. Perdi um bom tempo da minha vida. As consequências vieram. Fui preso. Passei tantas consequências do meu pecado. Eu paguei. Agora eu paguei porque agora eu estou em Cristo. E Ele pagou o preço. Eu não paguei. Cristo pagou por mim. Agora eu estou livre. Mas porém, depois que a gente se converte e conhece a Cristo, a gente é uma nova criatura. Passei 21 anos, passei 9 anos fumando cigarro. Você acha que não tem sequela ainda dentro de mim? Consequência. Consequência daquilo que eu fiz, das minhas atitudes que eu aceitei, aonde eu poderia ter rejeitado, Deus ele deixa. E Deus aqui ele diz a Caim que tem um domínio sobre ele. E ele dá oportunidade, irmãos, para que ele venha se arrepender. Mas porém, o seu desejo era mais forte. O interessante, irmãos, é que quando a gente vai lendo, vai dizer assim, falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Aquela escolha, aquela decisão que Deus disse, tu tens domínio, tu podes suportar, tu pode rejeitar. Tem muitas decisões, irmãos, tem muitos pratos no mundo que vem para a gente tem o domínio e pode rejeitar, porque a gente tem Cristo. Ele domina por nós, Ele nos guia, Ele nos sustenta. E o interessante, irmãos, é que e vai continuar dizendo, irmãos, então falou e o Senhor, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do teu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do teu irmão, a voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. Agora maldita és tu na terra, porque abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Olha só, irmãos, o interessante. O interessante é que Deus, a gente dá para ver que estava numa conversa, irmãos, assim, olha só. O homem caiu no pecado, mas mesmo assim ele conseguia conversar com Deus. Ele conseguia. A gente conversa com Deus, irmão. A gente consegue sentir a presença de Deus. Nós somos pecadores remidos. Não é verdade? Às vezes as pessoas dizem assim, o crente diz que é salvo, que somos santos, somos separados. Santo quer dizer separado do pecado. Mas o homem caiu. Adão caiu na desobediência, veio Caim e Abel.
E ali, irmãos, novamente Caim acabou mais uma vez caindo, mais uma vez errando. E Deus ali apareceu e veio e disse: ei, cadê o teu irmão? Eu ouço a voz dele clamar. E o que dá mais para entender, irmãos, é quando a gente vai lendo, o próprio Caim, ele viu que errou. Ele viu que realmente errou, porque ele disse bem assim, olha só o versículo. Então disse Caim ao Senhor: muito grande é o meu pecado, para que possa ser perdoado. E ali, irmãos, ele dá uma sentença. Ele acha que Deus iria acabar com ele ali. Creio eu no meu pensamento, que ele dá uma sentença para si mesmo. Ele disse algo e aí ele deu uma sentença. Ele disse assim: então, ele disse, eis que hoje me expulsas para longe da tua presença, e me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que qualquer que me encontrar me matará. Ali ele já determina uma sentença para si, dizendo: ó, o Senhor vai me expulsar, eu vou sair da tua presença, e qualquer um que me encontrar vai me matar. Mas porém Deus, irmão, Ele é misericordioso, Ele é grande em misericórdia. Aí ele pega e diz bem assim, irmãos: eis que e o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o encontrasse. Agora vai dizer: e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra do norte, que é no oriente do Éden. A gente vê, irmãos, aí Caim, ele trazendo para si o próprio jugo, dizendo bem assim: ó, quem me encontrar vai me matar. Mas Deus diz: não, você vai seguir o que eu disse, e aquele que lhe matar vai ser 7 vezes castigado. E ali Caim saindo diante da face do Senhor. Deus, Ele é Deus de oportunidade, irmãos. Ele dá oportunidade. Por mais que... Imagina, irmãos, eu costumo dizer, isso é algo meu, que hoje nós vivemos debaixo da graça, certo? A graça quem trouxe foi Cristo. Cristo morreu e reinou a graça. Nós cristãos vivemos debaixo da graça de Deus. O mundo aí fora vive debaixo da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, Deus é grande, Deus quer salvar. Mas a graça, irmãos, é para cada um de nós. Porque quando nós entregamos a vida a Jesus, nós estamos debaixo da graça. Uma graça que nos alcançou. E a partir de hoje, irmãos, a gente toma as decisões baseado na palavra, ou pedindo a Cristo. Esses dias também, irmãos, que eu disse, eu às vezes só com meu irmão, e ele conversa muito, ele gosta, ele pergunta sobre Deus, ele tudo mais, e eu começo a falar com ele. Aí ele pegou e me falou bem assim, irmãos, ele disse: me diz uma coisa, Léo, porque ele me chama de Léo, de Léozinho. Ele disse: pô, Léozinho, os apóstolos faziam milagre, não fazia, eu digo que fazia. Mas e aí? Poxa, eles faziam como esse milagre? Fazia sozinho e tal. Aí Deus, no mesmo momento, irmãos, porque quando a gente quer entender de Deus, Deus ele tem para explicar. No mesmo momento, Deus pergunta ele se um poste desse daí tem energia própria. Aí eu olhei para ele e disse: mano, esse poste aqui, ele tem energia própria? Ele disse: não, tem que vir de um gerador, tem que vir de uma fonte. Jesus é a fonte de todo crente. O crente que não está ligado com essa fonte,
como, irmão, fazer milagre, não tem como expulsar demônios. Infelizmente, irmãos, não tem como. A gente tem que estar ligado. Como foi que Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que está ligado em mim, esse daí vai dar sofrer. E Deus, ele dá, irmãos, ele explica. Deus, que eu disse, o homem pecou no jardim do Éden. Mas veja, se você vê na fala e na linguagem, dá para entender que Deus está ali. Que nem Deus está aqui, apenas a gente não está vendo, mas Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está tocando, Ele está... Irmão, a gente sente, irmãos. Tem muitas decisões que eu e você foi tomar atrás ou até está pensando em tomar. Mas deixe Deus tomar essa decisão para você. Ou então, ouça a voz de Deus. Porque Ele tem decisão certa para a vida de cada um de nós. Nós não. Se nós brincarmos, a gente se mata espiritualmente. Ele não, Ele tem vida. E vida com abundância. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com esta palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar ajudando o seu servo, irmão Vanderlei, enchendo de graça, para que quando ele falar, ao abrir a sua boca, nós vejamos Cristo em sua vida. É acabado de chegar ao nosso presbítero e o trabalho continua com ele. Santa Igreja com a paz do Senhor. Mesmo nesse momento, quero agradecer aos companheiros que realizaram o trabalho, estavam trabalhando ali desde 6 horas. Eu sou igual a irmã Afonso, né? Uma Afonso trabalha, acho que eu trabalho menos que o senhor, né? Eu só trabalho a noite toda e eu o dia todo, de 6 da manhã até as 20 horas. Quero agradecer ao cooperador. Os irmãos já sabem que é o último culto da Umadel ali na Matriz, e os irmãos estão sentindo falta aqui dos pontos que estão um pouco vazios, porque hoje foi o último culto da Umadel, pastor por todos para estar ali, e nessa noite tem um trabalho para ser realizado. Nessa noite tem o irmão Moisés Daniel Rodrigues, ele vai descer as águas no próximo domingo. Os irmãos já sabem que domingo vai ter mais um batismo aqui na IADP de Icuri, e tendo em vista que daqueles que congrega só vai descer as águas Moisés, mas também o filho da irmã Laís, ele está fazendo um discípulo lá na Matriz, mas aqui a gente não respondeu com Moisés. Vem aqui para frente. Prometo que eu não vou demorar muito, vai ser rapidinho, meus irmãos estão cansados. Sempre aí. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Diz assim: ao saber-se com tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Pode ficar de pé, fique de pé. Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados? Moisés, você crê que Jesus, você crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Aqui a próxima inferno, o senhor vai
está aqui, né, em público, confessando Jesus para descer as águas, né? Ele começou a fazer o discipulado agora, então o pastor abriu a sessão que ele vai continuar. Ele fez 2 aulas, se eu não me engano, foi? Mas ele vai terminar. E ele vai aprender muito ainda. Porque a gente, quando faz o discipulado, eu já fiz umas 2 vezes. E tem muita gente, irmão, que se batiza e não faz discipulado, fica devendo, irmão. Está errado, tem que fazer o discipulado para você conhecer a norma da igreja, para você estar fazendo parte. Você sabe que também, quando torna-se membro da igreja, tem os usos e costumes da igreja. Você sabe que a igreja não é norma da igreja, entendeu? Não pode jogar bola, não pode andar de short na rua, também não pode estar falando palavrão. Tem que estar com sua vida consagrando sempre a Deus e lendo a leitura da palavra de Deus. Amém? Você sabe que não pode estar paquerando nem namorando com as meninas lá no colégio? E aquela lá que você estava paquerando? Cuidado, né? Cuidado. Pode não, irmão. Porque assim, veja só. Os irmãos, eles fazem uma confissão aqui, mas depois que se batiza, que passa muito tempo, eles fazem totalmente diferente. E não pode ser assim. E o que quando você confessa aqui, você está confessando só diante da igreja, né? Diante de Deus também. E tem gente que, por exemplo, quando se batiza, aí começa a entrar na frente, começa a se desviar, e a gente diz, você aceita uma comissão e fazer a visita, aí aceita. E muitas das vezes, quando aí a pessoa chega lá na casa, bate, não quer nem abrir a porta, pecou e fica com vergonha. Você aceita, Moisés? Se caso você errar, você aceita uma correção? Sim. Você crê no batismo no Espírito Santo? Você crê que Jesus Cristo morreu e ao 3º dia ressuscitou? E Ele vai vir. Você crê que Ele vai vir buscar a igreja? Glória a Deus. Você sabe que a igreja, ela também, ela tem um trabalho que é feito sobre dízimo e oferta. Você concorda? Você também, Moisés, sabe que quando também não é só ser crente, tem que ser obediente, não só aqui na igreja, mas também a seus pais em casa, entendeu? Tem que ser obediente, porque pelo nosso testemunho, irmão, porque não adianta a gente se batizar e se batizar aqui, estar bem direitinho na igreja, e quando for fora da igreja, está com uma vida totalmente diferente. É igual a história do menino, né, que contou que estava chamando a mãe para morar na igreja. Oxe, aí foi perguntar por que era. Porque que aquele menino estava chamando a mãe para morar na igreja. Sabe por que era? Que o pai estava muito ruim com ele em casa. O pai, o irmão Paulo Legal só chovou. Ou seja, na igreja aquele irmão era santo, irmão, era santo, mas quando chegava em casa a macaca piava. Era pisa no menino. Mas cabe o pai e a mãe corrigir, né? Quando o filho vem dar trabalho, é melhor os pais, irmão. Tá ensinando os filhos, dando uma correção que é a polícia, né, irmão? E quando os pais dão correção em casa, lá no mundo, aí a polícia pega, aí dá jeito, bem direito, dá uma pisa boa, mas aqui na igreja, graças a Deus, os irmãos são criados, né, na palavra de Deus, às vezes saem, mas é por falta, sabe de quê? Não lê a palavra de Deus, não faz culto doméstico, e ali começa esfriando na fé. Quando a gente começa firme
na igreja, escola dominical, discipulado não, evangelismo, é totalmente diferente, porque o cristão ele tem que dedicar, irmão, a vida a Deus. E justamente quando a pessoa é adolescente, quando é jovem, tem que dedicar a vida a Deus. Aí quem diz, mas eu para estar na igreja direto, é melhor, irmão, estar na igreja que no bar. Não é assim? Não é melhor? É melhor estar na igreja, irmão. O salmista disse o quê? É melhor passar 1000 dias na casa do Senhor do que ir fora. É melhor estar na presença de Deus. E também, Moisés, você sabe que no decorrer do tempo, se a igreja precisar também de você lá na frente para ser um cooperador, para trabalhar na obra, você aceita? Aí, ser cooperador, brevemente. Eu conheço Moisés, irmão, desde pequenininho, a gente conhece, ele chamava ele de Pacô. Mãe lá era um Pacô. Pacô vem ali, mãe. Eu gosto muito de Moisés. Moisés ele é diferente. Não dizer que eu não gosto dos demais. É porque tem pessoas que a pessoa se apega. Não é assim? E o tempo está passando. Depois eu ainda tenho algumas coisas para esclarecer com ele. Eu quero convidar a igreja de pé e quero confirmar com a mãe dele se ela está responsável, né, para que ele esteja descendo as águas. Amém? Quem concorda, mãe? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos deixar orando por ele, para que Jesus venha completar a obra, irmão. Venha batizar ele com o Espírito Santo, também os que não são ainda. E brevemente ele vai estar aqui pregando a palavra de Deus, futuramente um cooperador, um auxiliar, um diácono, um presbítero e quem sabe um pastor, né? Irmão, vamos estar orando pelo nosso irmão Moisés Daniel. Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento, eu estou aqui, Senhor, com teu servo, nosso irmão Moisés Daniel. Senhor, que o Senhor venha completar a obra na vida dele, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha fazer que ele, através da vida dele, muitas almas venham, Senhor, se render a teus pés. Senhor, completa o ministério na vida dele também, Senhor, possa batizar o Espírito Santo. Senhor, aqueles também que não receberam o batismo, Senhor, que o Senhor possa estar enchendo a sua graça. Meu Deus, ajuda também os teus servos que fizeram o trabalho aqui, cada um que veio nessa noite. Abençoa nosso irmão Valdeir Gladys, Senhor. Continua, Senhor, ajudando ele, dando força, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor para todos. Eita, irmã, acabei esquecendo. Amanhã tem culto de ação de graça na casa da nossa irmã Luana. É para todo mundo estar lá. Até a irmã Eliette vai amanhã. Vamos lá amanhã escutar a bênção que Deus propõe na vida da arquidiocese. Vem aqui, ó, meninos, vem cá. Vem aqui. Pode ser o